alunos do segundo ano de Sociologia, eu quero comentar com vocês sobre aquele resumo que vocês fizeram sobre a geração de 30 e sobre a geração de 40 e 50. E o conteúdo também da pesquisa era dependência econômica. Bom, então vamos lá. Geração de 30, quando a minha proposta para essa pesquisa é que vocês tivessem uma leitura complementar para o assunto. Eu quero que vocês, na nossa avaliação, tentem associar esse tipo de experiência do Brasil com a formação do Estado. Aqueles liberal, absolutista, bem-estar social, totalitário, neoliberal. Então, era apenas com esse propósito. Mas vamos lá então. Geração de 30, a formação do povo brasileiro. Alguns alunos até me mandaram pelo WhatsApp orientações sobre essa pesquisa. Eu assim indiquei para vocês, aqueles que me informaram. Bem, o Brasil é formado com que tipo de etnia? Qual raça? A palavra raça a gente não usa mais. Mas qual que é a formação do Brasil? É uma população predominantemente branca? Claro que não. É uma população predominantemente europeia? Vieram muitos europeus para cá? Não. O Brasil é uma miscigenação. O que é isso? Uma mistura de várias etnias. E por isso é um contrassenso falar de racismo aqui, Mas é muito presente e às vezes também práticas preconceituosas e que gera uma discriminação social, que gera uma segregação, uma exclusão de algumas pessoas, de alguns grupos, que não haveria de ser, porque o Brasil é uma formação de várias etnias. O que é o povo brasileiro, senão europeus, índios, africanos, Então essa era a minha proposta, que vocês reconhecessem isso. E a geração de 40 e 50 vai direcionar para a Revolução Burguesa no Brasil. E a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente estiver discutindo sobre a formação do Estado brasileiro, que foi o resumo que eu pedi para vocês fazerem do livro didático, que a burguesia, as elites do nosso país, sempre mudaram para não mudar. O que eu quero dizer com isso? Mudar para não mudar. Atender algumas reivindicações fizeram com que ocorresse algumas revoluções, como, por exemplo, a República. Muitas pessoas simples só souberam que o Brasil deixou de ser império e república depois de alguns dias. Então, aconteceu a mudança com apoio e com a influência das elites. Então, assim, as elites atuam não só aqui, é claro, no Brasil, mas em todo lugar, de tal forma a manter seus privilégios, ou como se diz muito em sociologia, seu status quo. Ou seja, situação vigente, onde está. Beleza. E dependência econômica? Que conceito é esse de dependência econômica? Em relação de subserviência, de dependência, de um país em relação ao outro. Por exemplo, a gente vive uma relação de dependência em alguns setores. Por exemplo, a agricultura. Importamos tecnologias dos Estados Unidos, como os transgênicos, por exemplo, alguns insumos, por exemplo. Nós não vendemos isso para eles, importamos essas tecnologias. Então, eu posso dizer que países em desenvolvimento, como o Brasil, ultimamente se falava muito subdesenvolvido, terceiro mundo, primeiro mundo capitalista, segundo mundo socialista e terceiro mundo capitalistas atrasados, ou subdesenvolvidos. Então, hoje a gente quase não usa essa expressão, falamos países capitalistas em desenvolvimento. Por conta da globalização, várias empresas multinacionais, eu prefiro o termo transnacionais, estão presentes no mundo todo e vão para esses países como da Ásia, como Coreia, Taiwan, também no Brasil, e a China também, e vão ali
por proposta de uma mão de obra mais barata, leis ambientais mais flexíveis, não há uma legislação de trabalho tão rigorosa, legislação trabalhista, né, tão rigorosa, então vão para lá para fazerem seu lucro crescer. Às vezes atrativos do governo que chama as empresas para lá, da isenção de impostos e vários outros privilégios. Então isso faz com que o país se desenvolva, mas à custa de um capital de fora, né? E esse capital no mundo globalizado é volátil, hoje está ali, pode se deslocar para outro local completamente, de forma tão rápida. E principalmente quando é o capital financeiro, né, que investe em juros altos nesse país, em bolsa de valores. Então, a teoria da dependência econômica, ela abrange cada vez mais. No passado, o Brasil era muito dependente, hoje nem tanto, mas esse nem tanto que eu estou falando, ele tem que ser relativizado. Em alguns setores somos e outros talvez não, mas nesse mundo de hoje eu posso dizer que surgiu uma nova divisão internacional do trabalho, onde países que eram totalmente dependentes passaram a ter uma certa hegemonia sobre outros. Por exemplo, o Brasil tem uma certa hegemonia na América do Sul, mas a China, que no passado era bem atrasada, comprava matéria-prima, comprava não, ela exportava matéria-prima, isso é clássico exemplo de país bem independente, e importava tecnologia, produtos industrializados. Hoje, por conta da globalização, várias indústrias para ali foram, ela passou a incentivar a produção de ciência e tecnologia do seu país, e hoje é o contrário, hoje ela exporta, né, manda para fora e para o mundo inteiro produtos com muita tecnologia. Se você for olhar no seu computador e os componentes, vai ver que é todo lugar, inclusive muitas coisas chinesas. Você compra uma coisa que é propriamente americana, feita de uma indústria americana, mas feito, vem do nome de uma indústria americana, mas feito na China. Então essa relação de dependência econômica pela globalização teve o que chamamos de uma nova divisão internacional do trabalho, né? E a China é um grande exemplo disso. Hoje ela está um país que compete com a maior economia capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, né? Ok, mas a conceito, teoria de dependência econômica, que eu queria que vocês entendessem, é que países estão subservientes, né, atrasados em relação a outros, por questão tecnológica. E quando eu falo tecnológico, você pode já por imediato entender uma economia também, né? Ok, vamos lá no conceito não, no resumo que vocês fizeram do formação do Estado brasileiro. Vocês vão ver que ele fala já brevemente de alguns períodos históricos, né? E ele enfatiza logo no início o patrimonialismo, que é a indistinção da esfera pública e privada. Não há diferença em público e privado, uma característica muito presente nossa, eu acho ruim isso. É uma característica que até o Buarque de Holanda vai comentar em seu livro, né, de 39, por aí, se eu não me engano, 1936, se eu não me engano, uma característica, né, onde se fala que o povo brasileiro ele não separa essas esferas pública e privada e trata a profissão, né, tal como ele se reconhece em casa, né, que é uma característica inclusive do povo brasileiro, realmente ele não errou. Mas isso gera o quê? Enfatiza bastante logo no início o coronelismo, né? Mas vamos lá. Período colonial. O Brasil foi uma colônia de Portugal, uma colônia de exploração. E não havia para Portugal interesse em construir uma sociedade política organizada no Brasil. É claro, exploração, né? Então, que se criou no país vários núcleos privados e independentes. Para vocês terem uma ideia, o Tiradentes, por exemplo, quando foi condenado, a gente tem a noção de que ele queria a elite daquele momento, né, mineira, queria uma independência do Brasil. Não era nenhuma independência, não havia um sentimento de nação no Brasil ainda. Havia comunidades isoladas, cada um cuidando de si ou da sua região, não um sentimento de nacionalismo, de pertencer a um país.
né? Então, esses vários núcleos privados vão dar origem, portanto, ao que nós chamamos de autoritarismo regional ou provincial, que seria o coronelismo, por exemplo. O Sérgio Buarque de Holanda, ele escreve o livro que eu agora há pouco falei para vocês, Raízes do Brasil, que é de 36 realmente, 1936. E lá ele fala do capítulo onde fala do homem cordial, onde ele traça aquelas características que há pouco eu discuti com vocês, né? Sobrepõe as relações privadas, pessoais, nas relações profissionais, que é alguma coisa que deve-se haver uma distinção, uma separação. Vamos lá, período imperial. A colônia terminou em 1922, quando começou o Brasil Império, e a Constituição de 1824 delegava ao imperador amplos poderes. Por exemplo, ele era chefe do Poder Executivo, que é executar as leis, né? Mas também o poder moderador. O próprio nome diz, moderava todos os outros poderes. Temos o poder executivo, executivo executar as leis, judiciário, julgar as leis, e o legislativo, que é criar as leis. Havia um quarto poder, e que esse poder estava nas mãos do imperador, que era de moderar os outros poderes. Então a gente pode ver o quê? Que as elites no Brasil, representadas pelo império, pelo imperador, com total controle, né? Mandando e desmandando ao seu bel prazer. Foi diferente em alguns outros períodos? Acho que não. Muda muito não. Então, o que acontece? O que a gente pode enfatizar aqui? Era uma Constituição liberal, ele trazia os conceitos do liberalismo dos Estados Unidos, mas na prática a população pouco via isso. Excluída completamente dos direitos, e nem se falava dos escravos nesse período, né? Vamos lá. República proclamada em 1889, então o fim do Império. Como que isso aconteceu? Com a ação das políticas das elites oligárquicas de São Paulo, Sudeste, e intelectuais e militares com orientação positivista. Essa transformação social foi de cima para baixo. Ou seja, a revolução não foi do povo, a revolução foi das elites. Então, o privilégio vai ser deles e os direitos serão deles. O povo, haver navios. Como eu disse agora há pouco, né? Houve a revolução, né? A mudança de poder, a revolução, formou-se uma república, uma coisa do povo, uma res pública, coisa do povo em latim. Mas só o nome que foi do povo, né? Exclui as camadas sociais populares, de todo esse processo de político e de administrativo. Não há direitos. República Velha. A primeira fase da República, a primeira fase do período republicano no nosso país, foi a fase da consolidação das elites provinciais rurais. O que são isso? Aquilo que a gente falou logo no início, que são os coronéis, o que deu origem ao coronelismo. O que eles fazem? O que é o coronel? O coronel é só um nome, não tem nada a ver de patente militar. Podia até ter, mas nada tem a ver com isso. Podia ser um líder provincial, né? Ter sido militar, mas o termo é que ele mandava e desmandava, sobretudo. Na sua área de influência, na sua grande fazenda, ele controlava. Então, o coronelismo foi muito importante nessa República Velha, porque ele era a base de um sistema de poder na qual não mudava nada. Tinha eleição? Tinha, mas uma eleição chamada de eleição de cabresto. O que é isso? Voto de cabresto. É a manipulação das eleições. Eleições havia, o voto era aberto. E o que é aberto? A pessoa anunciava, não é como hoje secreto, né? Você vai lá, vota na urna eletrônica e ninguém fica sabendo o seu voto. O voto era aberto, portanto, eles controlavam, falando, olha, você vota para o meu candidato, né? Era o candidato da elite e não o candidato do povo. Quem ia contra as ordens do coronel poderia sofrer sanções as mais diversas possíveis, inclusive até físicas, né? Não havia ninguém para buscar direitos dos trabalhadores.
E eu falei que o processo eleitoral repleto, cheio, né? Cheio de fraudes, e ficou conhecido pelos historiadores como política dos governadores. O que é isso? Para eleger os governadores, começava lá com o voto de cabeça dos coronéis. Né? Na página do livro de vocês, na página 162, há um diagrama que mostra muito bem isso, é um diagrama muito bacana. Dá uma olhadinha lá, por favor. Depois a gente começa a Era Vargas, a Revolução de 30 leva Vargas ao poder, a Revolução Constitucionalista, né, que exigindo uma nova Constituição em 32, força Vargas a ter uma flexibilização do poder, e ele cria uma Constituição, elabora uma Constituição de 34. Dá-se início a um novo Estado, chamado na política, chamado na história de Estado Novo, e conhecido como Nacional Desenvolvimentista. Ele cria a CLT, Constelação das Leis de Trabalho, dá mais direitos ao povo e é chamado por muitos historiadores de pai dos pobres e mãe dos ricos. Né? É bem crítico e irônico isso. Mas ele industrializa bastante o Brasil com um acordo entre burguesia e proletariado, por isso pai dos pobres e mãe dos ricos. Essa proposta do Vargas foi importante para o Brasil. Ele cria, por exemplo, Petrobras nessa época e outras coisas importantes políticas, mas há a queda dele em 45, né? Principalmente porque agora com a final, né, da Segunda Guerra Mundial, não se tolera mais governos autoritários como o Getúlio Vargas, né? Então ele sai em 45. Dá início a uma democracia populista e com ideais democráticos vindos dos Estados Unidos. Né? Há muito problema no Brasil econômico, mas nós podemos dizer com Getúlio, Juscelino Kubitschek, perdoa enrolar a língua aqui, ele dá com a lema de 50 anos e 5, desenvolve o país em 50 anos, no seu mandato de 5 anos apenas. Né? Então aí temos um boom, né? Ele também, é claro, se alia às elites para fazer isso, transfere a capital do país que era no Rio para o Distrito Federal, né? O centro do Planalto Central. Bem, o último governo civil foi o Jânio Quadros, que renuncia, assume seu vice, João Goulart, e para que ele fosse o João Goulart, ou chamado de Jango também, assumisse, os militares instituem o parlamentarismo. Logo também depõe o João Goulart, desculpa, e de 64 até 85 temos aí um regime militar no poder. A ditadura militar, conhecida por muitos, com um viés totalmente anticomunista, e foi um período já bem foi o período da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, e bastante incentivado pelos Estados Unidos, esses governos militares, não só no Brasil, em toda a América do Sul a gente vai ver governos militares do Chile, Paraguai, né, Argentina, mas qualquer expressão em todos eles, repressão aos direitos políticos, cassação de mandatos de políticos, né, e práticas de tortura, repressão e assassinatos. Né. Aqui no Brasil, de 68 a 73, há o que chamamos de milagre econômico. Inclusive com a Copa do Brasil ganhada, né? Ganha a Copa do Brasil, se não me engano, em 73 a Copa, foi aliada a esse progresso econômico do Brasil. Foi realmente um milagre, entre aspas, né? O PIB do Brasil foi a 10% ao ano, muito, isso é muito para um país, e mais uma modernização conservadora, ou seja, a concentração de renda aumentou muito e também, para ter esse crescimento, endividou bastante o Brasil, que deu origem à dívida externa do Brasil monstruosa. Né? Aí temos depois do golpe, depois dos governos ditatoriais, aliás, antes deles saírem do governo, né, tem a anistia, a lei da anistia em 79, que trazia aqueles que foram expulsos do Brasil por conta dos governos militares,
e a abertura progressiva, a abertura política progressiva, tendo que até em 1985 o fim do regime militar. E os governos, tá, de lá para cá, né, tendo a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã promulgada, as diretas já, que era eleição diretas, e os governos de Collor, né, foi impeachmentado e assume seu vice, Itamar Franco. O Fernando Henrique Cardoso, nessa época, era o ministro da Economia, fez o Brasil, no plano real, recuperar bastante sua economia. Depois ele é presidente e mais o presidente das privatizações. O Lula assume depois com programas sociais que deu a sua maior referência política, né, o Bolsa Família, mas também acusado do mensalão. Ou seja, o que era o mensalão? Dar mesadas aos políticos. E a Dilma assume, né, ex-militar aí, assume da campanha contra os militares, o golpe militar de 64, e o seu governo taxado da Operação Lava Jato, presente até hoje, né? A crise na Petrobras. Então, essa é a formação aí que a gente tem do nosso Estado brasileiro, né? E eu quero que vocês conheçam, percebam que para mudar qualquer coisa, não é esperando que isso aconteça, mas você tendo consciência da sua função social, da sua função política. E as coisas só mudam quando a gente realmente toma consciência de classe. E perceber que às vezes a mudança ocorre justamente para não mudar. E a gente tem que tomar cuidado com isso. As elites fazem justamente isso. Mudar para não mudar. Espero ter sido claro. Ok, meninos, obrigado mais uma vez e até a próxima.